A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje abordará temas como mediunidade e desobsessão, comentados por Francisco Cândido Xavier no ano de 1967, quando ele completava 40 anos de mediunidade. E a primeira pergunta feita ao Chico foi a seguinte: você tem estado sempre, de 1927 até agora, mais acentuadamente na psicografia. Isso quer dizer que você somente desdobrou as suas forças psíquicas nesse setor? Responde o médium mineiro: não. À medida que fui trabalhando na psicografia, os benfeitores espirituais, a pouco e pouco, me abriram outras possibilidades de observação, como sejam as que se relacionam com a clarividência, a clareaudiência, a psicofonia, as faculdades curativas e o serviço espiritual à distância, conquanto Emmanuel, o instrutor que nos orienta desde 1931, considere que a psicografia é o meu setor particular de trabalho, do qual não devo desviar a atenção. Nunca foram as suas faculdades experimentadas em efeitos físicos? Pergunta-se ao Chico. E ele responde: sim. Recordo-me que nos anos de 52 e 53 cooperei com os amigos espirituais em diversas reuniões de efeitos físicos, carinhosamente acompanhadas por alguns amigos íntimos, notadamente de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, após 2 anos de experiências com bons resultados, Emmanuel solicitou encerrássemos essa fase de meus pobres recursos psíquicos, para não interromper os serviços do livro mediúnico. E por que teria Emmanuel formulado semelhante solicitação? Alegou o nosso caro mentor que o nosso entusiasmo crescente pelos fenômenos estava a ponto de descambar para a curiosidade improdutiva, e que isso ameaçava o trabalho já instalado por ele e outros benfeitores espirituais para a formação do livro psicográfico. Além disso, acrescentou que outros medianeiros se incumbiriam da tarefa de materialização e que não me cabia forçar situações ou alterar os planos de trabalho da esfera superior. E em mediunidade? Pergunta-se ao Chico. Você tem recebido somente espíritos generosos e elevados, como por exemplo Emmanuel, André Luiz, Irmão X, Casimiro Cunha e outros? Devo explicar, diz o médium mineiro, que sou também médium para serviço de doutrinação a entidades perturbadas e sofredoras. Desde 1928, frequento sessões de desobsessão, e há muitos anos esse meu esforço é semanal. Em Pedro Leopoldo participei das reuniões dessa modalidade que se realizavam no Centro Espírita Luiz Gonzaga e depois no Grupo Espírita Meimei. Atualmente, nas noites de quartas-feiras, partilho as sessões para desobsessão que se efetuam na Comunhão Espírita Cristã aqui de Uberaba. Esse trabalho em desobsessão na sua vida é aprovado por Emmanuel? Sim, ele afirma que tenho necessidade disso, ensinando-me que o meu concurso em reuniões de desobsessão é para mim o melhor meio de harmonizar-me com irmãos recentemente desencarnados, que não simpatizam comigo, e de obter a tolerância daqueles espíritos a quem ofendi em minhas existências passadas,
e que naturalmente me observam ou seguem do mundo espiritual na posição de adversários aparentemente gratuitos. Você sente fadiga aos 40 anos de serviço mediúnico? Não tenho cansaço algum. A mediunidade sempre foi para mim uma bênção de Deus. Admite você que os confrades da primeira hora de sua mediunidade psicográfica poderiam ter transformado você num literato, se você se acreditasse como tal? Creio que não, responde o médium de Uberaba. A tarefa mediúnica principiou, para meu entendimento, como se eu tivesse saindo muito pouco a pouco de uma névoa. À medida que o tempo correu, a minha tela íntima se renovou totalmente e passei a compreender com clareza que as produções literárias não eram minhas, e sim dos amigos espirituais. Dissipadas todas as minhas dúvidas, desde que o nosso abnegado Emmanuel começou a orientar-me em sentido direto, eu não teria coragem de aparecer em campo com mensagens que absolutamente não me pertenciam. E hoje creio que, se eu insistisse agindo com mais vaidade do que aquela que possuo, afirmando que as produções eram minhas e não dos espíritos benfeitores, eles, nossos amigos do alto, teriam meios de me afastar caridosamente da obra deles, situando-me na minha absoluta insignificância, que, graças a Deus, reconheço. E qual a opinião de Emmanuel sobre os fenômenos de materialização? Responde Chico Xavier. Diz nosso benfeitor espiritual que eles são sempre respeitáveis onde quer que apareçam, e não somente servem como elementos de base à convicção na imortalidade da alma, como também, e principalmente nisso, nos trabalhos de auxílio à saúde humana. Sabendo nós que Emmanuel não permitiu a você o desenvolvimento mais amplo de suas faculdades mediúnicas de efeitos físicos, queria isso dizer que ele, o nosso amigo espiritual, é menos favorável ao serviço de materializações? Não, responde o médium mineiro. O raciocínio não é claramente este. Emmanuel considerou, quando eu me achava no desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos, que não convinha o meu afastamento, mesmo parcial, da psicografia, e que por isso aconselhava o encerramento de minha experiência nesse sentido. Acrescentou que o serviço do livro mediúnico em que me encontro é também tarefa de materialização, a materialização dos pensamentos do mundo espiritual. E você, pessoalmente, que opinião formula? Qual o serviço medianímico que lhe proporciona mais alegria? Para mim, pessoalmente, o trabalho psicográfico é motivo de mais contentamento, porque convivo na intimidade com os espíritos amigos que se servem de minha mão para escrever. Enquanto trabalham por meu intermédio, fazem-me viver num mundo à parte, onde recebo os ensinamentos constantes. E para sua experiência mediúnica, você acredita que nós, os espíritas, podemos provocar os fenômenos de materialização? Responde Chico. Provocar, não, mas devemos estudá-los onde surjam e, se possível, orientá-los nos serviços de cura, em favor de nossos irmãos doentes, porque assim eles auxiliarão de uma só vez aos enfermos do corpo e aos enfermos de espírito, que ainda se vejam órfãos de fé na vida além-morte. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou A
a atualidade da mensagem de Chico Xavier.